Acho que estamos live no Facebook. Peço desculpas a quem está nos assistindo. Sempre há um pouco de retardo com a nossa internet. Nós estamos hoje recebendo o Dr. Juan Danilo Rodrigues, nosso querido amigo, que nasceu no Equador, mas se mudou para o Brasil, está morando na Mansão do Caminho, é médico, homeopata, psicólogo, criador da terapia holística liana, autor do livro do mesmo nome e também do livro Notas de Coração. Ele também é fundador do Centro Espírita Francisco de Assis em Quito, que ainda coordena, porque podemos ver no Facebook e no YouTube suas palestras. É expositor espírita, é colaborativo na Mansão do Caminho, onde está fazendo um belíssimo trabalho junto às crianças autistas e também coordenando várias atividades com as crianças da Mansão do Caminho. É um grande prazer termos você aqui, apesar de ser virtual, de não podermos nos abraçar, de não podermos nem dar a mão, mas somos muito honrados e muito agradecidos pela sua presença, Raul. Então, passo a palavra a você e vou me retirando porque não querem me ouvir. A palavra Muito obrigado. Muito obrigado, querida Rejane, a todas nossas amigas e amigos do BAC ali na Vela, cidade de Viena, na Áustria. Com muita saudade de vocês, de dar um abraço em vocês, já que os 3 últimos anos tive a oportunidade de acompanhar o Di dentro do roteiro e conhecer a cada um e compartilhar belos momentos doutrinários, belos momentos de convivência. E o tema de hoje é muito interessante porque nos ajuda a refletir profundamente da importância da saúde. A saúde e a consciência. Mas eu gostaria muito de referir-me no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala no item 20. Há um texto que eu acho de uma especial beleza, que diz: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E permita-me ler um pouquinho. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pode realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais, sino àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma enferma se cure antes de que meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se leve até vós, com a brancura que possuía quando a criastes. A brancura que possuía quando a criastes. E podemos partir desse ponto. Todos nós temos pureza em nosso interior, em nosso mundo interno. A enfermidade, a doença, devagar a humanidade vai compreendendo. É assim que, dentro de nossas limitações e a modernidade, existem os estudos que nos falam que aquele processo de saúde e enfermidade não somente trata-se de
um desequilíbrio fisiológico, sino também de um desequilíbrio nas diferentes áreas da vida de uma pessoa. Mesmo organizações mundiais, além de toda a forma como se olha o corpo físico do jeito mecânico, e do jeito mecânico também de olhar como funciona o mundo, cada vez mais vai compreendendo que os processos internos de consciência são os que verdadeiramente ajudam no progresso das enfermidades. Mas, em tudo isso, permita-me narrar também uma pequena história de vivência própria. Faz muitos anos eu conheci um paciente que atenderia a ele mais ou menos por uns 8 anos. Carlos é uma pessoa muito sofrida. E chegou a mim porque muitas vezes falavam que o tratamento que eu oferecia, tratamento e medicina alternativa, era o último recurso que ele podia providenciar e que outras pessoas podiam providenciar-se para ter uma melhor qualidade de vida. Carlos havia sofrido desde os 10 anos de idade com uma artrite reumatoidea muito forte. Isso havia feito que seu temperamento, seu caráter, seja um pouco especial. Carlos era uma pessoa de uma estatura baixa, um temperamento não forte, um pouco calado, mas uma pessoa muito gentil, agradável para tratar, tranquilo. Ele amava sua esposa, ele casou, tinha 2 filhos, e a estrutura do lar funcionava bastante bem. Mesmo nos últimos anos, as constantes entradas e saídas do hospital, pelo agravamento próprio da enfermidade, haviam trazido algumas dificuldades, especialmente econômicas. Depois de conhecer a Carlos, fomos procurando não somente aquela cura para seu corpo físico, que estava muito afetado pela própria doença, mas procurávamos uma qualidade de vida em seu coração, em sua consciência, em sua vida. Já antes, havíamos evidenciado com outras pessoas que no momento que começamos a mudar nossa mente, muitas coisas podem acontecer. Em um momento dado, Carlos desenvolveu uma virose que atingiria a seu pé, com a necessidade de não poder tratar com nenhum antibiótico. Precisava de amputar aquela perna. Ficamos profundamente preocupados pelo estado de ânimo dele, porque é uma forma de tratar muito chocante, né? E qualquer pessoa ficaria aflita com tudo isto. Trabalhamos, falamos, mudamos os nossos pensamentos. E falo que mudamos os nossos pensamentos porque agora não somente se tratava do mundo de Carlos, se tratava do mundo de todos nós. Carlos estava inserido em nossas vidas, na vida de sua própria família, de sua esposa, de seus filhos, mas também estava inserido em minha vida, sendo eu parte de tudo o que ele estava vivenciando. Me lembro que abrimos o Evangelho, leímos este trecho, e mesmo ele, não sendo espírita, compreendeu bastante bem. Ele ia compreender que era um espírito, que não era só um corpo físico, que aquela lição que estava apresentando-se não atingiria a essência de lo que ele é e de lo que ele representa. Fizeram
amputação da perna. E ele melhorou muito bem. Mas, tempo depois, meses depois, precisaria de outra amputação da outra perna. Todos ficamos profundamente abalados por ter Carlos de passar por aquela circunstância novamente. E reforçamos. Mas o que estava fazendo falta? Que não lhe estava permitindo mobilizar-se? Aonde estava a verdadeira dificuldade de Carlos? Me lembro que era um dia domingo e era o único convidado. Poucas pessoas. A mãe de Carlos, minha irmã. E era o dia de aniversário dele. Entrei a conversar com ele. E perguntei, você falou alguma vez que ama a sua mãe, a sua esposa, seus filhos? Aí ele me olhou e me falou, é uma palavra que não sai de mim, está atorada em minha garganta, está atorada em meu peito. Não posso falar que eu amo, mesmo que eu sinta, mas eu não posso falar que eu amo. Fechei a porta, pedi que todos saíssem. Conversamos. E ficaria assim. Naquela tarde, não ia permitir que se veja aquela jornada sem que ele fale que ama absolutamente a todos. E obriguei. Nunca é bom obrigar uma pessoa, mas nesse instante era necessário poder fazer. Ele começou a falar. Tinha muita dificuldade. Com um pouco de pressão, ele começou a falar e começou a chorar. E todos, na volta, começamos a chorar, porque todos estamos profundamente comovidos com a simpleza, com o coração dele, com o que ele, muitos anos, não havia conseguido falar. Mas, nesse instante, conseguiu falar. Carlos estava pronto para uma nova cirurgia. Fizeram a amputação da outra perna. Mas agora, com uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir as coisas. Ele estava mais alegre, conseguia expressar seus sentimentos, conseguia trabalhar sua dor. Isso fez muito bem. Até o dia que ele desencarnou. Poucos meses depois, ele desencarnaria. Eu estaria ali, na UTI, junto com ele, junto com a esposa, e tivesse a oportunidade de despedir-me de Carlos. Mas era outra pessoa totalmente diferente. Muitas vezes nós pensamos nas doenças como um processo definitivo, onde uma pessoa mesmo deveria resolver a doença se não é punido por Deus. Se não é uma coisa ruim o que está acontecendo. E nós começamos a sofrer muito, pensando que é uma punição muito dura, que nós não nos merecemos. Quando pensamos assim, simplesmente estamos vendo, estamos olhando um pequeno espaço de nossa consciência, um pequeno ponto de nossas vivências nesta vida e de vidas anteriores, para não reconhecer o que verdadeiramente está acontecendo. As pessoas fazem de tudo para melhorar, e fazem bem. Procurar um tratamento, procurar uma ajuda, tudo isso é importante.
mas muitas vezes se esquecem de vivenciar todo o fato e compreender que toda problemática, toda dificuldade, toda doença é um processo de reajuste em nossa própria vida. A vida procura o equilíbrio e nós, nos seres humanos, procuramos o equilíbrio. Por isso, nós passamos muitas vezes pelo estresse. O estresse é um processo de búsqueda do reequilíbrio de nossas forças. O estresse muitas vezes desabilita algumas características próprias de nosso temperamento, de nosso comportamento, para levar-nos novamente a refletir sobre nossa existência e a refletir e a tirar um pouco as forças para ter consciência se vale a pena o que estou fazendo ou não vale a pena o que estou fazendo. A enfermidade, al igual que tudo o que acontece em nossa vida, simplesmente um processo, uma bênção que os seres humanos temos, mesmo que traga muita dor, muita dificuldade. É por isso que esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo é tão interessante e é tão importante. Porque nos permite conhecer que a verdadeira essência de cada um de nós é a pureza. E a doença é não reconhecer aquela pureza do que nós estamos feitos. Por isso, alguns expressam sua doença externamente, enquanto outros a vivem intimamente. Simplesmente existem doentes onde sua dor se exterioriza no corpo. Existem doentes em sua própria consciência, em sua própria alma. Mas deveremos refletir sobre a justiça e doença. Nós temos, por exemplo, nós não podemos conseguir lembrar uma vida passada com facilidade. Tem muitas pessoas que conseguem ser. Mas a vida passada fica apagada por um propósito da vida atual, da existência atual. E isso é uma estratégia bem importante de parte da divindade, de parte do nosso próprio processo de transcendência. Se nós nos lembrássemos de todas as coisas que aconteceram na vida anterior, possivelmente a culpa, nos sentiríamos tão culpados que não conseguiríamos avançar. Porque muitas vezes os processos de culpa fazem que nós desabilitemos as qualidades boas que temos em nossa vida. A justiça e a doença vão a par com a lei de amor e caridade. Quando nós estamos passando por uma doença, o amor se faz presente. E a caridade também. Como é aquele processo? Pelo amor que vamos desenvolvendo em nossa consciência para a principal criação que tem Deus, que é a nossa própria existência, começamos a fazer os ajustes necessários para poder continuar existindo, vivenciando e aperfeiçoando-nos o amor. Isso significa que quando eu enfrento esta lei, que ajuda a corrigir, que reequilibra as coisas, muitas vezes eu mesmo programo na doença. Porque é uma coisa que ainda eu não consegui compreender. Porque é um comportamento que ainda eu não conquistei. Mas agora tenho a oportunidade de conquistar, de compreender.
de ajudar-me com tudo isso. Quando eu compreendo que um processo de justiça, mas não um processo de justiça porque eu fiz uma coisa errada e agora estou punindo e estou sofrendo do mesmo jeito que eu fiz mal. Não precisamente é assim. Significa que eu, pelo amor, a criação de Deus, e isso é bem difícil muitas vezes de compreender, você, eu, todos nós, somos a criação mais importante de Deus. Individualmente, cada um de nós deveria refletir isso. Eu sou a primeira criação importante dentro da minha existência de Deus. Eu acredito em Deus porque eu existo. Por isso, eu me amo. E não vou permitir nenhuma coisa ruim que saia de mim. Porque sou uma criação pura de Deus. Quando eu compreendo isso, estou dentro da justiça divina. Estou dentro do bem. Quando eu não penso isso, estou defasado da justiça divina. Estou indo em contra da minha própria natureza, que é uma natureza boa. E se estou indo em contra da natureza, estou indo em contra das leis de Deus e acontece a doença física, emocional, psicológica. Por isso é bem importante, muitas vezes as pessoas têm a fixação do bom, do ruim, das coisas que fizemos errados e que hoje estamos pagando. Se fosse assim, nenhum de nós estaria pronto para aprender. Porque do mal não se pode aprender. Somente se pode aprender do bem. Você pode aprender da bondade. Você pode aprender da caridade. Você pode aprender do amor. Das coisas ruins não se pode aprender. A única lição que dá uma coisa ruim é que não se pode fazer mais. Não tem eficácia, não tem sucesso. Mas as coisas boas, as coisas justas, estão dentro da faixa da divindade, dentro da faixa de Deus. Eu sou justo em meu interior, mas não perfeito. Estou aperfeiçoando. Mas cada dia que eu vou aperfeiçoando, eu estou cada vez mais identificado com a justiça, com o amor, com a caridade. E desse jeito, eu compreendo por que posso estar doente. Mas tudo isso nos leva a ser resilientes, que significa ter aceitação do que está acontecendo. Mas, quando nós falamos também da aceitação do que está acontecendo, muitas vezes pensamos ter simplesmente aceitação e nada mais, simplesmente aceitar. Não. Ter aceitação significa que nós estamos compreendendo os recursos que temos para sair adiante. Isso é ter aceitação. Eu tenho esta doença, mas esta doença não tirou estas coisas de minha vida. Não tirou a alegria, não tirou a família, não tirou estas coisas que eu tenho conquistado, não tirou as boas ideias, não tirou os tratamentos médicos. A resiliência foca você a aceitação. Aceitação, sim, que você pode ter uma doença, mas aceitação que você tem muitos recursos que pode utilizar para enfrentar todo aquele processo. Porque como todas as coisas são passageiras, a doença, sendo física, também é passageira.
nos leva e convida a compreender perfeitamente que nós somos seres espirituais e que o único propósito e a única chance que nós temos é continuar para frente. Quando nós compreendemos tudo isso, então verdadeiramente estamos aceitando as coisas. Estamos compreendendo que temos recursos e que podemos fazer coisas boas com aquilo que está acontecendo. Incluso nosso ego tem um estado transitório. Nosso ego também é uma plataforma de vivências que nós temos ao longo desta vida e ao longo também de vidas anteriores. Nosso ego está conformado por todos aqueles andares, por todas aquelas conquistas, por todos aqueles insucessos também que aconteceram e que nos ajudam a compreender que nós somos falíveis. Isso é uma bênção também. Quando eu compreendo que eu posso cometer erros, então me faz consciente de todas as coisas. E ali verdadeiramente começo a ter consciência. Ter consciência não é somente para uma pessoa que está procurando a iluminação e esse processo de cristificação. Ter consciência deve estar em cada um de nossos caminhos, em cada um de nosso caminhar, de nossas experiências que temos dia com dia. Por essa razão, compreender a justiça e entender que a justiça vai em concordância à pureza que está em nosso coração e que somos criados assim. Que a aceitação é verdadeiramente aceitar os recursos que nós e que cada um de nós tem, compreendendo que a consciência se forma por todas aquelas coisas que nós conquistamos ao longo de nossa vida. Deveremos encaminhar-nos com pensamentos que nos levem a ter paz. Muitas vezes, nós mesmos colocamos nossa mente em algumas situações. Conseguimos estar em uma monoideia constante que não nos permite avançar, que muitas vezes atormenta. E aquelas monoideias, aqueles pensamentos que intranquilizam, estão presentes, também por alguns hábitos que nós temos. Alguns desses hábitos é a angústia. A pessoa parece estar acostumada a vivenciar a angústia. Muitas vezes, nós estamos acostumados a viver com dificuldade. E não conseguimos olhar as coisas de um jeito diferente. Não conseguimos vislumbrar as saídas para a nossa angústia, mas simplesmente é um hábito. A pessoa, todas as coisas que faz, começa um processo de preocupação que não consegue afastar-se daquele processo. Então, a angústia faz parte de tudo isso. Como podemos sair da angústia? Para sair da angústia, você vai precisar nós aprender a compreender. Sair da ansiedade. Para poder colocar as coisas em uma devida proporção. Falamos
que justamente a aceitação, e quando nós temos aceitação, podemos sair da angústia. Quando nós começamos a pensar nos recursos que temos, quando começamos a deixar fluir nossa mente para possíveis soluções, nós começamos a sair da angústia. Mas temos outro hábito, a procrastinação. Deixar as coisas para depois. Muitas vezes nós deixamos as coisas para depois. Deixamos as coisas para pensar depois, para fazer depois, para estudar depois. E aquilo também não permite ter nosso pensamento tranquilo. Porque vai acumulando muito lixo mental. Quando nós não fazemos, não conseguimos fazer as coisas no tempo certo, vamos acumulando remorso, culpabilidade, intranquilidade, a própria angústia. Porque é uma coisa que temos na mente, mas que não conseguimos fazê-la. E aquela desorganização faz também que nosso corpo físico comece a desorganizar, tenha desarranjos. E comecemos a vivenciar organicamente o que está acontecendo também em nossa mente. A melhor forma de trabalhar tudo isto é começar pelas coisas mais pequenas que nós temos em nossa vida. De ajeitar. Escolha as coisas mais pequenas. Não queira ajeitar as coisas maiores. Quando nós começamos a ajeitar as coisas pequenas, você vai começar a sentir bem. Vai sentir felicidade pelo que está conseguindo fazer. E devagar, vai atingir as coisas de maior dificuldade. Sempre tendo sucesso. Mas deveríamos começar desde o mais pequeno. E tudo isso também leva a gente a outro ponto, que pode ser também até um hábito, a codependência. Aquela codependência onde nós precisamos sentirmos importantes na vida de outra pessoa. Onde nós nos podemos sentir feridos pelos comportamentos das outras pessoas. A codependência é assim. A codependência é aquela pessoa, o codependente é aquela pessoa que é como um super-herói. Sempre está salvando a outra pessoa da desgraça. E a pessoa que é salva por aquele codependente, nem sequer nunca fala que é obrigado. Não agradece. Não se comove com os fatos que a outra pessoa está dando. Isso fica, e a pessoa codependente fica com muita mágoa, com muita tristeza, mas sempre espera que o outro erre para poder intervenir. Não acha muito ruim, mas são as principais características que todos nós temos em um momento da vida. Podemos ser codependentes, podemos fazer que as coisas posterguem, vai para lá. E podemos estar muito angustiados. Nossos pensamentos, nossa paz, nossa dinâmica para olhar as coisas são importantes de compreender. Existem estudos onde se fala que uma pessoa que vivenciou uma experiência, depois de alguns dias vivenciada aquela experiência, eles ainda continuam com sua ótica, enxergando as coisas em concordância com aquilo que vivenciaram. Permita-me dar um exemplo de um livro que eu li. Uma mulher estava pela estrada e de pronto notou que em seu capô do carro começava a sair uma fumaça.
Depois daquela fumaça, começou a pegar fogo no capô. Desceu rapidamente do carro. Chamou para um auxílio e ligou também para o marido. O marido estava perto de lá e foi auxiliar imediatamente. Os corpos de emergência chegaram, mas o carro estava todo prendido fogo. Havia muita fumaça. O casal ficou impressionado por aquele fato, né? Olhar que o carro que servia para ela hoje estava totalmente estragado pelo fogo. E o medo de que hubiera sido pior aquele acidente. O cheiro da fumaça, do fogo, ficou na mente deles. 3 dias depois, este casal fala que estavam em sua casa, mas que é usual que na casa exista um pouco mais de nubosidade. E aquela manhã havia um pouco mais de nubosidade. As nuvens estavam baixas, a névoa estava presente e eles começaram a olhar pela janela. Saíram rapidamente para a sacada de sua casa e eles começaram a cheirar um cheiro como de queimado. Começaram a olhar em todas as direções, para todos os lados, tentando de encontrar a casa que estava pegando fogo. E depois de um bom tempo, eles olharam que não existia uma casa que estava pegando fogo. E que aquela fumaça que estava perto deles não era fumaça, simplesmente era névoa. As coisas que nós vivenciamos mudam muitas vezes a ótica da atualidade, do nosso presente, do nosso hoje. Por isso é bem importante escolher o que eu vou viver. É muito importante cultivar a nossa mente. Começar a ter autocontrole de nossos pensamentos. E fazer as coisas que são necessárias para sair de toda aquela dinâmica de pensamentos que não permitam avançar. É assim que nós começaremos a trabalhar individualmente na codependência, permitindo que a outra pessoa seja como cada um de nós tem direito a ser, permitindo que as outras pessoas errem como todos nós erramos, e também que solucionem seus erros como todos nós solucionamos nossos erros. Mas deveríamos estar bem ocupados quando nós não temos esse enlace com a divindade, então não temos tampouco a possibilidade de começar a compreender que nós somos seres espirituais e que tudo o que acontece materialmente fica na matéria. Compreender que cada um de nós é um ser espiritual, que é espírito, não implica que seja uma pessoa que precise acreditar em Deus de um jeito, como as pessoas acreditam. Por exemplo, dentro do Espiritismo, a definição de Deus é tão interessante, tão boa. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que nos leva a identificar-nos com Deus através da inteligência. Se eu compreendo isso, quando eu estou passando mal, quando eu estou passando por uma doença, para compreender que tudo isso tem uma causa inteligente.
Portanto, vai ter uma solução inteligente. E esse processo de inteligência me faz a mim uma pessoa mais espiritualizada, com mais espiritualidade. E ajuda também a compreender aquela dinâmica divina. E me ajuda a compreender mais ou menos como seria o processo de religar-se com Deus. Compreendendo primeiro que Deus é todo. Mas o que é todo? Quando nós pensamos em todo, nós deveremos fazer-nos a pergunta: o que é o mais importante para mim? Quais são as coisas que me fazem sofrer? Quais são as coisas que me fazem sorrir? E quando começamos a pensar em tudo isso, compreenderemos que o amor nos faz feliz. O amor nos faz sofrer. Portanto, amar-nos, sentir-nos amados pelas outras pessoas, é uma verdade absoluta como consequência de um amor primordial, o amor de Deus. Por isso, Deus é tudo. Uma pessoa pode sobreviver sem um carro novo, pode sobreviver mesmo sem um carro, pode sobreviver em uma catástrofe sem um teto, mas vai ter muita maior dificuldade se não sobrevive com as pessoas. Se está isolado, se se sente sozinho ou sozinha, se não tem o amor ou o respaldo da própria família. Portanto, isso é uma prova da existência da divindade. É uma prova da existência da espiritualidade em cada um de nós. Amar. Amar tudo. Amar a todos. Em todas as circunstâncias, é um fato e uma necessidade fundamental de nossa existência. Se nós verdadeiramente procuramos ficar sadios, também precisaremos amar. Amar de 3 formas. Amar a Deus, amar nossa própria existência e amar o próximo. Compreendendo que para Deus é uma forma de amar. Uma forma de amar que nos leva para a justiça, a bondade, o amor. Amar a própria gente, amar nós mesmos, é outra forma de amor, onde nós deveremos trabalhar para poder sair adiante frente a todos os desafios que se apresentam em nossa vida. E amar ao próximo significa considerar, no sentido que deveremos compreender e tolerar. Se nós compreendemos e toleramos, estamos amando o próximo. Compreender que, tolerar as dificuldades que ainda tem, como nós temos dificuldades. E compreender que o processo dessa pessoa não é diferenciado, não é muito diferente do processo que nós estamos vivenciando também, de ajustes e reajustes da nossa vida. Se nós verdadeiramente compreendemos e estamos identificados com a divindade, então vamos a ter gratidão. E vamos agradecer absolutamente por tudo. Lembre-se que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala sobre ingratidão. E nos fala da deficiência de caráter que é uma ingratidão. A gratidão é aquele processo de surpresa,
onde você fica maravilhado pela flor, onde você fica maravilhado por aquele árvore, fica maravilhado porque tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, fica maravilhado porque tem a oportunidade de aprender. É a verdadeira gratidão. Gratidão não tem sucesso quando eu recebo alguma coisa e sou grato. Não. A gratidão é quando eu posso aproveitar o que estou recebendo de parte de Deus. Aquele cheiro bom daquela flor, aquela cor linda daquele passarinho, aquela oportunidade de estar com vocês. Se eu agradeço tudo isso, aquela oportunidade de aprender, então verdadeiramente eu estou sendo grato. E tudo isso nos leva a servir. Começar a servir a todas as pessoas. Servir não significa ser servicial. Abaixar nossas cabeças. Concordar com todas as coisas. Servir significa que eu estou, como pessoa, às ordens de outro ser humano. Que eu, como pessoa inteligente, que pensa, que atua, que tem seus próprios sonhos, que tem seus próprios conflitos, que tem muito para oferecer a toda a humanidade, estou ali, presente, para escutar, para sorrir, para falar, para passar um copo de água, para servir um pouco de sopa, para tomar um café, ou para ficar calado. Servir. Servir é muito importante. Quando nós começamos a servir nossa vida, a divindade começa a servir a gente o que precisa. Somente assim começam todas as coisas a fluir. Todas as coisas começam a acontecer. Procuremos dia com dia identificar-nos com a divindade. Estar junto com Deus. Orar não é um ato de passividade. Orar é uma ação. Nós começamos a agir no momento que oramos. Porque falamos, porque pensamos. Nossa vida está em constante movimento. Portanto, todos os dias de nossa vida, deveremos identificar-nos com Deus. Quando nós não permitimos aquela identificação, aparece e acontece o vazio existencial. E dentro de tudo isso, as doenças da alma, que depois se convertirão nas doenças do próprio espírito. Queridas irmãs, irmãos, essas são as reflexões sobre a saúde e a consciência. Nós deveremos ser conscientes de tudo o que acontece em nossa vida. Deveremos compreender que não somente somos seres materiais. E deveríamos sair daquele pensamento para verdadeiramente vivenciar a espiritualidade que já existe em nossa vida. Espero que minhas palavras tenham servido para motivar um pouco este propósito. Envio um abraço fraternal e carinhoso a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Juan. Nós queremos primeiro pedir desculpas porque tivemos uma interrupção, mas conseguimos voltar num novo vídeo. Eu não sou muito, como disse, uma técnica muito boa aqui nessa transmissão. Não sei o que aconteceu, mas pedimos desculpas a todos que estavam conosco e te agradecemos muitíssimo pela palestra, que com certeza nos deixou para reflexões para toda a semana. Eu gostaria de pedir ao Joseph que entrasse com o vídeo, por favor. Estou aqui de volta. Para nós
mostrarmos também aos nossos amigos que estão pelo Facebook que não estou sozinha. É só que eu vim aqui na sociedade, que ainda não está aberta, mas Joseph e os outros colegas estão atrás, cada um nas suas casas. Então, agradecemos a todos. Vamos continuar com um pouco mais de conversa com o Juan, agora na nossa sociedade. Então, uma boa noite a todos. Boa noite.